7 coisas que eu faria diferente na Austrália se eu estivesse vindo hoje em 2025. Olá, eu sou a Carol Duarte, eu moro aqui na Austrália há 7 anos e durante esse percurso, na verdade eu vim aqui primeiramente para aprender inglês e eu voltei depois de terminar a faculdade já querendo ficar aqui permanentemente. E durante esse percurso eu errei muita coisa, eu acertei muita coisa. E eu acredito que com o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria feito muita coisa diferente. E é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo para você que está vindo para a Austrália ou para você que já mora aqui na Austrália e que gostaria de ficar aqui permanentemente. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faria diferente seria alinhar as expectativas e entender qual que é a mentalidade certa se eu quisesse morar aqui na Austrália. Tudo bem que a primeira vez que eu vim, eu não tinha essa intenção, eu nem imaginava que eu conseguiria ficar mais de 6 meses longe da minha família, sou muito grudada com os meus pais e meus irmãos, porém, se eu tivesse vindo agora, já com um pouquinho dessa possibilidade de, se eu gostar eu vou querer ficar na Austrália, eu teria alinhado isso. E como eu teria feito isso? Primeiro, eu teria buscado por mais pessoas que estão fazendo a vida aqui na Austrália. E não somente aquelas pessoas que estão aqui de passagem, de intercâmbio e tá vendo o que vai dar. Quando eu vim pela primeira vez, a grande maioria dos conteúdos que eu consumi foram de pessoas que estavam aqui só se aventurando. E eu acredito que isso acaba fazendo com que a nossa mentalidade fique igual, que a gente espere pelas mesmas coisas e a gente não busque nada diferente. Agora, se eu tivesse vindo e tivesse ouvido pessoas que já estão aqui na Austrália fazendo a vida, estão aqui para morar mesmo, e entendido todos os perrengues que eles passaram, tudo que eles viveram, e entendesse o que eles indicam fazer, eu teria feito o dobro do que eles estão falando. E aí já me leva para o segundo ponto, que é a questão do inglês. Uma das coisas que muita gente vai falar, quem está morando aqui vai falar que é muito importante já tentar vir com um certo inglês ou realmente aproveitar o tempo de inglês aqui na Austrália. Essa seria a segunda coisa que eu levaria mais a sério. Quando eu vim aqui para a Austrália pela primeira vez, o meu objetivo com o inglês era melhorá-lo para conseguir voltar para o Brasil e trabalhar na minha área. E adivinha o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, esse objetivo que eu tinha ficou para o escanteio e eu estava só vivendo aqui. Eu fiz muita coisa boa nesse período, eu tive algumas regras, por exemplo, apesar de eu morar com uma amiga brasileira, a gente combinou que em casa a gente só falaria inglês. Eu tentava falar inglês nos lugares, né? No início eu tinha muita dificuldade de entender, muita dificuldade de falar, então eu ficava um pouquinho mais atrás assim de amigos, mas à medida que eu consegui me soltar, eu tentava, mas eu teria sido muito mais intencional e principalmente pensando no meu objetivo. Ou seja, se eu queria trabalhar na minha área, mesmo que lá no Brasil, eu teria pensado nisso no momento que eu pisei aqui e teria ficado me lembrando deste objetivo, porque em alguns momentos que eu poderia utilizar do inglês e aprender e treinar o inglês, em vez de eu ficar com vergonha, medo de errar e não fazer isso, eu teria feito o dobro, eu teria ensaiado, treinado e falado com as pessoas. E treinado falando mesmo e errando mesmo, né? E eu só fui me dar conta da bobagem que eu fiz quando eu voltei para o Brasil para me formar e lá no Brasil eu gastei uma nota pagando aulas de conversação. Eu usei um aplicativo que eu buscava por tutores australianos para eu poder conversar com eles. E eu pensei, gente, eu morei na Austrália por 6 meses e meio. Eu tinha uma galera que eu poderia conversar. Em uma cafeteria, no trabalho, um cliente, uma pessoa passando na rua, entrando em uma loja, ligando sei lá, eu tinha 1000 possibilidades. E eu não utilizei isso. E utilizei muito menos do que eu poderia, para depois chegar no Brasil e pagar pessoas para eu conversar. Então eu teria realmente sido muito intencional nesse sentido. E principalmente para esse inglês técnico. Então eu teria desde o início focado em pegar esse inglês técnico para me ajudar quando eu voltasse para o Brasil. Porque eu vou ser bem sincero, tá? Se eu não tivesse pensado em voltar para a Austrália, com o inglês que eu voltei depois de 6 meses e meio que eu fiquei aqui, eu não teria, por exemplo, uma segurança de fazer uma entrevista em inglês para minha área. Não teria. Se eu tivesse que trabalhar numa empresa que eu tivesse que utilizar o inglês ali, não conseguiria. Então, o fato de eu não ter sido muito estratégica e intencional com o meu objetivo, com certeza teria sido algo que faria uma diferença muito grande. A terceira coisa seria um preparo financeiro melhor. Eu vim em 2016 pela primeira vez
Eu vim com $1.600, que é assim, praticamente o valor que eu conseguiria ficar 4 semanas aqui, sem contar um bonde de um apartamento, né? Porque só o bonde já tiraria boa parte desse dinheiro. Eu, no final das contas, trabalhei muito rápido, então eu consegui, sim, juntar esse dinheiro do bonde e tudo. Meus pais até mandaram dinheiro pro bonde pra mim, na verdade. Enfim, foi uma loucura. E eu acredito que se eu tivesse vindo novamente, eu teria tirado muito dessa pressão que eu coloquei em mim, exatamente me preparando mais financeiramente. Naquele momento, gente, não tinha outro jeito, tá? Eu tava estudando, eu só fazia estágios, eu não tinha muita grana, meus pais pagaram aí o curso, pagaram a minha passagem e tudo, e eu vim com o que tinha. Mas vindo novamente, eu com certeza teria planejado, porque quando você se prepara financeiramente, você precisa de aguentar menos no trabalho, você consegue, né, tirar toda essa pressão de pegar o primeiro trabalho que aparecesse para poder sim buscar, por exemplo, por um trabalho part-time que daria uma estabilidade maior financeira, ou por exemplo, de buscar por, né, um trabalho que paga um pouco mais, um trabalho dentro da minha área que, né, ajudaria muito aí, por exemplo, nesse inglês técnico que eu precisava. Então, com certeza esse planejamento me ajudaria muito. A terceira coisa seria ter um planejamento mais estratégico também do curso que eu iria fazer aqui. E nesse caso eu vou falar de 2 quesitos, tá? O curso de inglês e um curso vocacional. Pois bem, o inglês, eu cheguei aqui para fazer o General English, né, aquele curso geral de inglês. E já na escola, depois de um tempo, com alguns amigos saindo desse curso e indo para o curso de Cambridge, eu resolvi trocar esse curso e fazer o Cambridge nos meus 2 últimos meses. Eu não consegui nem completar o curso de Cambridge, que na verdade são 3 meses. O que eu teria feito? Eu teria escolhido uma escola que tem todos os níveis de Cambridge, né, do mais básico ali ao intermediário, que é o que eu precisava naquele momento, e de preferência que tivesse eles de manhã e à noite. Por quê? O curso é muito superior ao curso de General English. Então eu imagino que o meu inglês avançaria muito mais rápido. Isso me ajudaria em todos esses outros quesitos. Primeiro, voltar para o Brasil com o inglês melhor, ou se eu quisesse ficar aqui, já conseguir ter um inglês melhor para eu começar uma vida aqui na Austrália. Se eu quisesse trabalhar na minha área, eu já estaria com o inglês melhor para eu conseguir buscar esse emprego, para eu ter confiança. Na verdade, conseguiria com o inglês mais básico, mas para eu ter confiança de buscar esse emprego, né? E aí, no caso do vocacional, nesse primeiro intercâmbio, eu acabei pagando para renovar o meu visto. E aí, no final das contas, eu desisti, eu cancelei, eu não tinha ainda gerado um COI nem nada, então eu só cancelei e fui embora para o Brasil. E eu voltei de novo fazendo o mesmo curso que eu tinha pago antes, que era um curso de gerenciamento de projetos, um VET. E aí eu teria sido mais intencional, até para eu não perder esse dinheiro dessa primeira vez, que seria fazer um curso um pouco mais ligado à área que eu gostaria de trabalhar e que eu gostaria de aprender inglês. Então, eu vou deixar aqui um vídeo também focado em que tipo de curso que você deveria fazer, né? O que eu acredito que seria a melhor forma de descobrir o melhor curso para você. E eu com certeza teria sido mais estratégica. Por quê? Quando eu renovei esse visto aqui nesse primeiro intercâmbio, eu fui na ideia das agências e eu peguei, assim, curso de certificado, depois outro certificado, depois um diploma, depois um advanced diploma. Eu não teria de jeito nenhum matriculado para um certificado. Eu já teria, se fosse para ficar nesse curso, eu teria ido direto para um diploma. E se eu pudesse, né, se eu tivesse um pouco mais de conhecimento, eu não teria feito um curso desse, porque eu acho muito geral. Eu teria feito algo mais voltado à construção ou à engenharia civil, que é a minha área, que é o que eu sei que me daria chance de ficar aqui permanentemente. Então, essa seria uma escolha mais bem pensada, mais estratégica. E já falando em ser mais estratégica quanto ao PR, o meu quinto ponto seria também já entender e ser responsável por esse entendimento das minhas possibilidades de residência permanente. O que aconteceu comigo aqui e que eu vejo acontecendo com muito brasileiro é você conversar com os coleguinhas ou conversar com a agência de intercâmbio que está ali só para vender curso, perguntando: ah, e aí, qual curso eu deveria fazer? Né? O que você fez? Qual curso você... Não, gente. O ideal é que eu entendesse qual é a real demanda da Austrália através da lista de profissões em demanda que eles têm. É uma lista oficial e que tem ali diversos vistos de trabalho e vistos que dão a residência permanente direto. Então eu teria ficado de olho nessa lista, teria, assim,
almoçado e jantado ela para eu entender todas as posições que tem ali na lista que são muito próximas ao que eu me formei ou que eu iria me formar. Por que isso? Porque se eu tivesse já sido estratégica entendido quais eram aquelas posições e entendido tudo isso, eu iria me preparar melhor para passar com um agente ou um advogado de imigração e pegar os conselhos certos, pegar aconselhamento com um profissional que realmente é qualificado para isso. E eu, para ser bem sincera, eu não iria assim, esse aqui estão falando lá no grupo dos brasileiros que esse aqui é o profissional legal. Eu gosto do Instagram desse pessoal, eu vou neles. Não, eu teria ido atrás de profissionais que tiveram casos parecidos com o meu e que tiveram sucesso para ver quais foram os agentes e advogados de imigração que eles utilizaram. E aí eu pegaria essas indicações e eu veria esses profissionais. Mas eu só veria eles depois de entender muito bem quais eram as minhas opções ali pela lista de demanda. Dá para usar o Google Tradutor no próprio navegador para eu poder entender se o inglês fosse uma dificuldade. Para aí sim, quando fosse ver o agente ou advogado de imigração, já levar as minhas dúvidas e realmente fazer valer, gente, porque é muito caro passar por agentes e o ideal é passar por mais de um. Então, eu tentaria já entender o máximo possível para tirar as dúvidas e, de preferência, muito antes de ter que renovar o meu visto, porque eu teria tempo para me preparar. Se eu tivesse que, por exemplo, pegar um visto de trabalho, se desse para pegar ali algum tipo de visto assim, por exemplo, no caso de não ter experiência, digamos que eu tivesse acabado de me formar e vindo para a Austrália, talvez eu poderia pegar esse visto de training visa, que te dá ali o direito de trabalhar na empresa enquanto você está desenvolvendo naquela função. E aí já vem o meu sexto ponto, que é eu buscaria algo na minha área. Bom, eu sei que quando eu cheguei aqui o inglês era muito básico, talvez demoraria um tempinho, né? Mas se eu tivesse preparado mais o inglês também do Brasil e tivesse sido mais intencional e escolhido cursos melhores, talvez eu me sentiria um pouquinho mais segura com o inglês. Assim o inglês ficasse comunicável, que eu conseguisse conversar, eu já iria atrás das minhas opções para conseguir trabalhar em cargos em que eu não usaria muito inglês e que me ajudaria a desenvolver na minha área. E, gente, existem muitos cargos que a gente precisa de menos inglês do que empregos operacionais. Por exemplo, eu trabalhei aqui na Austrália como garçonete e em vários contextos eu tinha que utilizar o inglês, eu era a cara da empresa. E aí, quando eu comecei a trabalhar na minha área de formação, eu trabalhava só com a galera do escritório. Então, na verdade, eu precisei mais de inglês em alguns cargos operacionais do que em alguns profissionais. Eu sei que muita gente acha que assim, se o inglês não for maravilhoso, se eu não tiver em um visto tal, eu não vou conseguir. Mas não foi essa a minha experiência. Eu tive 4 empregos na minha área, ainda no visto de estudante. E como eu tenho um programa de orientação, ajudando brasileiros a conseguir emprego na área, eu já orientei diversas pessoas, dezenas e dezenas de pessoas que estavam também no visto de estudante e que também não tinham um inglês maravilhoso e que mesmo assim conseguiram encontrar aí os cargos que que condiziam com o nível de inglês para ingressar na área. Se essa é uma vontade sua, já vou deixar um vídeo aqui também para você entender um pouquinho dessas possibilidades e poder se arriscar aí e trabalhar na sua área. E por fim, o 7º ponto seria um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Como eu fiquei nesses empregos operacionais e é muito difícil, conseguir um emprego part-time em um trabalho assim, eu fiquei muito nesses empregos casuais. Então minha vida era pensar como é que vai ser o trabalho na semana que vem. Eu ficava assim sempre estressada, muito ansiosa com isso. E por conta disso, eu acabei perdendo muito tempo aí, muito estresse, muita energia nessa de trabalho, mesmo nas semanas que eu não estava trabalhando muito, eu estudava muito, o período da escola já toma muito da nossa semana, eu trabalhava o quanto dava, o período livre eu estava sempre olhando por trabalho e tentando pegar mais shifts, e em vez de aproveitar a Austrália. Então, eu seria mais intencional em relação a isso também, eu teria feito uma lista aí de lugares para conhecer quando eu tivesse pouca média ou muita energia, lugares que eu poderia, ou coisas que eu poderia fazer de graça, gastando pouco, gastando médio ou gastando muito, para eu poder ter utilizado aí de uma forma mais estratégica o meu tempo aqui. Eu teria aproveitado muito mais. E nessa de aproveitar a Austrália e explorar os lugares, eu teria aproveitado para fazer também a minha rede de contatos.
tentaria conversar com nativos, conversar com outras pessoas e quem sabe até em uma dessas arrumar uma possibilidade de conseguir um emprego part-time trabalhando na minha área. Então, eu vou deixar aqui um vídeo para você que também quer já começar a melhorar o inglês profissional e quer trabalhar na área, e eu te espero no próximo vídeo.